Verdades duras que você precisa saber sobre o relacionamento, sobre relacionamentos no geral, né? Então, assim, essa é a pauta do vídeo de hoje. Eu espero que possa ajudar de alguma forma vocês. Eu não tenho tópicos, né, sobre o que eu vou falar aqui nesse vídeo, eu não escrevi nada, até porque eu não gosto muito do resultado que fica, né? Eu acho que fica muito formal e eu acabo não sendo muito eu mesmo. Ah, não sendo eu mesmo, mas eu não consigo ter essa espontaneidade, né, de falar aqui com vocês. Então eu vou falar um pouquinho sobre assim, verdades duras que você precisa saber sobre relacionamento, tá? Então assim, ó, mas vocês precisam saber, tá? É importante saber. Fala real, a grande maioria dessas coisas que eu vou falar vocês já sabem, mas que as suas atitudes na realidade mostram que vocês muitas vezes estão fazendo o oposto do que vocês sabem. Vocês já repararam isso? Que muitas vezes vocês fazem o oposto daquilo que vocês sabem como verdade, né? Vocês começam a fazer, vocês estão fazendo determinada coisa na vida de vocês, vocês sabem, por exemplo, vou dar um exemplo mais clássico do mundo, assim. Tipo assim, a pessoa quer emagrecer, ela quer fazer algum tipo de dieta, alguma coisa do gênero, mas ela come McDonald's, ela come, né, alguma coisa do gênero, come, sei lá, bolo, né? Então, assim, a gente sempre está querendo fazer dieta comendo aquilo que não é para comer, né? Fazendo o oposto, né? Querendo ter um corpo melhor, ou um corpo mais magro, um corpo mais saudável, alguma coisa do gênero, né? Então a gente sempre quer melhorar a nossa saúde fazendo o contrário, né? A gente quer melhorar a nossa saúde bebendo, enfim. Isso aqui, eu estou dando esse exemplo aqui para ficar claro para vocês o seguinte, frequentemente nós escolhemos coisas para a nossa vida, mas que nossas atitudes levam a gente para o caminho contrário, né? Então, fazendo essa reflexão aqui, para poder entender assim, frequentemente, as coisas que eu vou falar aqui sobre o relacionamento, se vocês não tomarem cuidado, vocês vão perceber que as suas atitudes são sempre tomadas ao contrário disso que a gente está falando aqui, mesmo sabendo que vocês sabem o que eu vou dizer. Então vamos lá, primeira coisa que eu vou dizer para vocês que é muito claro, né? Isso aqui que eu falei antes é para criar a base porque a gente vai conversar, tá? E assim, a coisa mais básica do mundo, né? Vocês nunca vão se relacionar com a pessoa que vocês querem, tá? Isso aqui é uma realidade que vocês precisam já ter na cabeça de vocês. Vocês nunca vão se relacionar com as pessoas que vocês querem. Vocês vão se relacionar com que é possível se relacionar. Né? Com quem é possível se relacionar. Agora, isso não quer dizer que vocês não têm direito de escolha. Tá? Isso não quer dizer que vocês não têm direito de escolha. Só quer dizer o seguinte, que é a pessoa que vocês querem se relacionar, essa pessoa não vai existir. Ela existe só dentro da sua imaginação. E assim, as pessoas, quando você vai se relacionar, na maioria das vezes mesmo, assim, claro, sempre tem, toda regra tem sua exceção, mas na maioria das vezes as pessoas se apresentam para vocês, elas se mostram do jeito que elas são. E a gente, quando você tem uma pessoa ideal quando você tem a vontade de se relacionar e tem uma pessoa, o ideal que você gostaria, frequentemente nós encaixamos essas pessoas da forma como elas se apresentam naquele ideal que nós gostaríamos que elas fossem, né? No ideal das pessoas que a gente gostaria de se relacionar. E é onde dá todos os problemas, porque isso cega, né? Isso dificulta com que a gente enxergue a pessoa, né? Que a gente conheça a pessoa que de fato se apresenta. Tá? Então é muito importante conhecer quem se apresenta, conhecer a pessoa que nós estamos nos relacionando, né? É muito importante fazer isso, tá? Mas quando você vai se relacionar, você tem na sua mente que você quer se relacionar com um determinado tipo de pessoa, você você se cega e não consegue enxergar muito bem isso, tá? Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é você se manter aberto, se manter assim, vai conhecer uma pessoa, vai simplesmente conhecer aquela pessoa. Você não está ali para torcer para aquela pessoa ser a pessoa que você vai desenvolver um relacionamento. Não, você está ali para você conhecer aquela pessoa, para você entender a pessoa que se apresenta, para você ver quem é de fato aquela pessoa, quais são os interesses, para ver se o que ela está dizendo sobre ela condiz com a realidade, se aquilo que ela está falando sobre ela é de fato, ela traduz aquilo em ações, né? E também precisa ver que muitas vezes a pessoa está dizendo coisas para você que ela acredita muito que ela é, que ela acredita muito que ela faz, mas que vocês
mas que ela também não, mas que ela não conhece. Ela acredita que ela é daquela forma, mas que ela não conhece, né? A si mesmo, né? Do mesmo jeito que vocês também vão estar fazendo isso com as pessoas, né? Vocês também vão estar muitas vezes falando para as pessoas coisas que vocês acreditam que vocês são, mas que vocês não são porque vocês não conhecem vocês mesmos, né? É normal isso acontecer, tá? Acontece com todo mundo. Então, assim, é isso que eu quero dizer. Muitas vezes a gente acha que a pessoa chegou, essa pessoa me enganou. Frequentemente você se enganou. A pessoa não te enganou totalmente. Muitas vezes você se enganou, porque você está encaixando essa pessoa no lugar onde ela não deveria estar. Né? E muitas vezes você acreditou em coisas que a pessoa falou para você achando que ela conhece ela mesma, mas a coisa mais comum é você encontrar pessoas que não se conhecem. Né? Então, assim, isso é uma verdade dura mesmo que você precisa saber sobre relacionamento. Que em relacionamento você não vai se relacionar com a pessoa que você quer, você vai se relacionar com as pessoas que são possíveis. Então, assim, é conhecer as pessoas, entender como é que é essa pessoa, e aí, dentro daquilo que você está entendendo, vendo se aquilo ali, se você quer vivenciar aquela situação ou não. Né? É claro que tem muito mais coisas envolvidas nisso daí, não é só uma questão de raciocínio lógico nem nada disso, né? Tem muito mais coisas envolvidas, né? Mas tentando fazer um recorte aqui, seria isso. Como tem muita coisa envolvida, é por isso que eu digo que você vai se relacionar com quem é possível. Tem muita coisa envolvida nisso daí. Tá? Mas aquelas coisas gritantes que estão aparecendo para você, é muito importante que você preste atenção nisso, porque se está aparecendo agora, vai aparecer depois. Tá? Se está aparecendo logo no começo, isso vai aparecer depois. Então é muito importante que você observe. Se está aparecendo agora, vai aparecer depois. Se é uma coisa que precisa ser esclarecida, tente esclarecer. Você está entendendo? Mas observe as atitudes, muito mais do que as palavras, tá bom? Então isso aí é uma verdade que você precisa saber, né? Frequentemente você não vai se relacionar com as pessoas que você quer. E outra verdade dura sobre relacionamento que você precisa saber, eu acho que essas duas já vai ser suficiente, já vai ajudar muito, caso vocês consigam colocar em prática, mas uma verdade dura é que frequentemente as discussões acontecem, frequentemente a gente está errado, tá, nas nossas discussões. Frequentemente a gente não entende direito o que as pessoas estão falando pra gente. Frequentemente você vai estar errado nas suas discussões. Não só você, como a outra pessoa também vai estar errada. Porque quando a gente coloca conceitos prévios de como vão ser determinadas conversas, de como a gente vai lidar com as pessoas, de como a gente vai conversar com elas, quando a gente coloca conceitos prévios, a gente faz a mesma coisa que a gente está fazendo na hora de se relacionar com alguém. A gente está querendo se relacionar com alguém específico, com um tipo de pessoa específica, e aí deixa de ver a pessoa que se apresenta. Então a gente, já tendo conhecimento prévio sobre a pessoa, sobre o que ela vai falar pra gente, então a gente já antecipadamente já espera o que ela quer dizer com aquilo que ela está falando. E aí, a gente não entende, isso impossibilita, a gente pega aquilo que a pessoa fala e enquadra naquilo que a gente já tem na cabeça. E dificilmente a gente consegue entender de fato o que a pessoa está dizendo quando ela está dizendo aquilo, né? Então, a gente entende errado, e aí a gente começa a achar que a pessoa também que está dizendo isso, do mesmo jeito que a gente acha que a pessoa que se apresenta ela não tem ela tem um conhecimento muito grande sobre ela e ela chega falando as coisas ali pra gente, ela está nos enganando, né? E muitas vezes a pessoa também acredita que ela é desse jeito. Do mesmo jeito que acontece isso, a gente acha que a pessoa que está falando as coisas pra gente, essa pessoa, aquilo que a pessoa está falando, ela tem um plano, ela está falando aquilo por alguma razão, porque ela quer determinada coisa e tal, não sei o quê. E é como se a pessoa fosse um vilão de novela, sabe? Assim, não, ele está dizendo isso porque ele quer me humilhar, ele quer me colocar para baixo, quer fazer não sei o quê. Não, ele não me dá valor, não sei o que lá, não sei o que lá. E muitas vezes a pessoa só está dizendo aquilo que ela sente, ela está sendo espontânea, nem ela sabe muito bem também o que ela sente direito, né? Então é muito importante a gente saber que nem tudo que está sendo falado é feito com tanta intenção assim. Muitas coisas são feitas assim com intenção, mas que é importante ouvir aquilo que é dito e não já interpretar de antemão, né?
Mas são essas coisas que eu gostaria de falar para vocês sobre relacionamento, né? Claro que essas duas coisas que eu falei, isso aqui, cada uma delas dá sessão de terapia inteira, né? Porque são coisas muito complexas, né? E eu sei que para vocês, né, para conseguir entender isso que eu estou falando, é muito importante vocês entenderem a si mesmos, né? E buscarem entender a si, entender como é que funciona o outro também. Eu sei que isso é importante, eu sei que isso é complexo, mas eu queria passar um pouquinho dessas ideias para vocês começarem a refletir, sabe? Quando vocês forem conhecer alguém, né, sabe, não, sem tanta expectativa, vocês vão fazer expectativa, mas percebam o que vocês estão fazendo e parem. Tentem conhecer quem se apresenta. Quem sabe vocês gostam da pessoa que se apresenta até mais do que vocês esperavam gostar. Ou então vocês percebam alguma coisa que vocês consigam, né, já sair e não passar por essa situação que até vocês nem gostariam de passar. E ao mesmo tempo, quando a pessoa vai dizer alguma coisa para você, ou está conversando com você, tenta ouvir de fato aquilo que a pessoa está dizendo e não ter de antemão já preparado aquilo que a pessoa quer te dizer. Não, escuta o que ela está falando e tenta confirmar com ela se aquilo que você entendeu é de fato o que ela disse, né? E quando você percebe que a pessoa está perdendo a paciência com aquilo que você está falando, tenta perguntar para ela o que ela entendeu do que você falou. Porque isso dá a oportunidade de fazer correções, né? E melhorar a comunicação entre o relacionamento. Coloquei o título aí, a pauta de coisas duras que vocês precisam saber sobre o relacionamento, porque é basicamente assim, vocês não vão se relacionar com quem vocês querem, e vocês também nem sempre vão estar certo nas suas discussões, entendeu? Provavelmente vocês vão estar errados quase que em todas elas, né? Tanto vocês quanto o outro, né? Dificilmente tem um certo. Mas é isso. Espero ter ajudado vocês aqui. É só mais uma dessas reflexões. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, dá joinha. Passe esse vídeo aí para mais pessoas. Deixem comentários, deixem sugestões de vídeo. Muito obrigado a todos vocês e espero ter ajudado, tá bom? Até o próximo vídeo. Falou, tchau, tchau.